Crianças, bom dia para vocês, quarto ano. Olha só, meninos, hoje mais uma vez vamos trabalhar os sinais de pontuação. Vamos falar dos dois pontos e do travessão. Os dois pontos, ele é usado quando vamos fazer uma citação, vamos enumerar alguma coisa. Isso mostra que a minha fala ainda não acabou. Já os travessões, ele é usado principalmente, ele tem outras funções, algumas, né? Mas principalmente para destacar a fala de pessoas em uma conversa. Então a gente diz que no diálogo entre interlocutores, que são as pessoas conversando, ele aparece para destacar a fala de cada um. É o que vocês vão ver aqui nesta conversa entre Ana e Clara. Veja que para aparecer a fala de cada interlocutor, que são as pessoas que estão conversando, o travessão aparece. Então vamos ver a conversa entre elas. Oi, Ana, tudo bem? Sim, Clara, tudo ótimo. Ana, vá ao mercado e compre. Olha só o que ela pediu para Ana ir ao mercado e comprar. Ela vai fazer uma citação, uma enumeração do que ela quer que Ana compre. Ana, vá ao mercado e compre. Colocou os dois pontos porque ela ainda vai dizer, ela vai enumerar o que ela quer que Ana compre. Então, travessão novamente, porque a fala de Clara: compre frutas, verduras e legumes. Ponto final, porque ela terminou a frase dela. Aí, Clara responde: comprarei e levarei à sua casa. Obrigada. Viram que em toda a conversa, as falas de Ana e de Clara aparecem depois dos travessões. Por quê? Porque o travessão, uma das finalidades dele é mostrar a fala de cada pessoa na conversa. E ele tem outras funções? Sim, destacar palavras num texto para enfatizar, para mostrar aquela palavra em destaque. Então, o travessão tem algumas funções, mas principalmente para mostrar, para destacar a fala de pessoas em uma conversa, como vocês estão vendo aí. Então, leiam esse textinho que a Pró colocou aí, onde aparecem os dois pontos, porque ela faz uma citação, ela vai enumerar o que a amiga tem que comprar e os travessões para mostrar a fala de cada um. Então, crianças, agora vamos ver o que vocês vão responder no caderno. Agora vocês irão responder aí no caderno. Use o travessão e os dois pontos. Letra A. João disse: não estou com fome. Mamãe chegou e falou: Ana, você vai sair? Daniela perguntou: Juliana, vamos brincar? Sim, mas antes vou almoçar. Então vocês vão olhar estas frases e vão colocar o travessão e os dois pontos nos lugares, ok, crianças? Agora vamos ver o que faremos em matemática. Bem, crianças, agora em matemática, olha a atividade que vocês têm aqui na página 183. Vocês vão continuar fazendo as multiplicações. Só que agora os números estão ocupando o quadro valor de lugar. Vamos lembrar aqui as ordens: unidades, dezenas, centenas e unidade de milhar. Vocês vão efetuar na forma normal. Como nós temos aqui, ó. Vocês vão resolver 4 vezes 7, vai colocar o resultado logo no quadradinho aqui abaixo. Como nós estamos trabalhando multiplicação com reagrupamento, 4 vezes 7, 28. Eu coloco o 8 aqui e vai subir o 2. E assim vocês vão fazendo as demais continhas. Vocês têm letra A, letra B, letra C. Vocês têm aqui a letra D, letra E e letra F. Todas estas continhas na página 183 que vocês farão, ok, crianças? Bem, crianças, depois vocês vão para a história
e nós vamos falar um pouco sobre o início da colonização aqui no nosso país. Em 1530, o rei de Portugal começou a enviar pessoas de lá para virem morar no nosso país, né? Eles eram os colonos. Colonos porque saíram de seu país para habitar em outro país, em um país estranho. E junto com essas pessoas que vieram de Portugal para habitar aqui, para colonizar o Brasil, o rei mandou algumas mudas de cana-de-açúcar. Para quê? Para que eles plantassem com o intuito de ganhar dinheiro em nossas terras. Vocês estão vendo a foto? Esta imagem aqui, gente, foi da primeira vila do Brasil. Ela fica no litoral de São Paulo. Até hoje existe esse lugar, só que hoje é uma grande cidade litorânea em São Paulo. São Vicente, como vocês estão vendo, foi a primeira vila fundada pelos portugueses. Martim Afonso de Souza fundou esta vila. O que é uma vila? Um lugar pequeno, com poucas moradias e poucos habitantes. Só que hoje esta vila é uma cidade linda que fica no litoral de São Paulo, mas ela foi a primeira cidade, a primeira vila do Brasil. Como vocês estão vendo, eles começaram seu processo de colonização. E aí o rei descobriu que aqui tinham muitas terras e que ele precisava saber administrar, né? Ele é quem ia comandar. E aí o que ele fez? Ele implantou um sistema chamado de capitanias hereditárias. Dividiu lotes de terras e foram doadas para homens de sua confiança que vinham de Portugal. Esses homens da confiança do rei eram chamados de capitães ou donatários. Eles recebiam essas terras do rei, eles tinham que plantar e todo o dinheiro que eles ganhassem nessas terras, eles tinham que devolver ao rei de Portugal em forma de impostos. Nós já sabemos que impostos é o dinheiro que nós pagamos para os governantes. Neste caso aqui, na época da colonização, para o rei de Portugal. Só que o processo de capitanias hereditárias não deu certo. E o rei mandou mais um homem de sua confiança para ser um governador geral, para que governasse tudo a mandado dele, do rei. Quem foi este homem? Este homem foi Tomé de Souza, que chegou aqui em 1548 e no ano seguinte, em 1549, Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, a nossa capital, que foi a primeira capital do Brasil. E aí os portugueses começaram a colonizar, a plantar as mudas de cana-de-açúcar e a ganharem muito dinheiro com açúcar, porque era um produto raro. O que é um produto raro? Difícil de encontrar. E ganhavam muito dinheiro na Europa com a venda do açúcar. E eles começaram a plantar nas nossas terras e com essa plantação da cana-de-açúcar, precisava de alguém para trabalhar. Quem eram essas pessoas? Os negros que eles traziam da África. E começaram os grandes engenhos, principalmente no Nordeste do Brasil. Pernambuco, Alagoas, eram lugares que tinham grandes engenhos. O que é o engenho? O lugar onde fabrica o açúcar. Por quê? Os colonos plantavam, faziam suas grandes plantações de cana-de-açúcar, colhiam a cana e tinham que levar para o engenho, para moer e transformar em açúcar. Quem fazia esse trabalho pesado eram os negros, os escravos, que trabalhavam muito e moravam nas senzalas. Bem, esta outra imagem, vocês estão vendo aqui vamos dizer, a composição, itens que compõem os engenhos da época. As grandes fazendas dos ricos, né? Eles tinham a casa grande, que era o lugar dos ricos morarem, os donos da fazenda. Tinha uma igreja só para os ricos frequentarem, porque os escravos eram proibidos de frequentar a igreja dos ricos. Eles não podiam frequentar. Então, a igreja era só para os donos das fazendas. Aí tinha a senzala, que era a casa onde os negros moravam, né? Um lugar muito humilde, muito pobre, com redes ou esteiras para eles dormirem.
E aí eles plantavam a cana de açúcar, eles colhiam, eles moíam, faziam açúcar e os portugueses ganhavam muito dinheiro com isso. Porém, o que aconteceu? Os portugueses também começaram com outro processo de subsistência, que é a pecuária e a agricultura, como vocês estão vendo aqui. Eles já faziam a plantação da cana-de-açúcar, que é a agricultura, né? Só que eles intensificaram, começaram a fazer mais plantios e também a trabalhar com a pecuária, que é a criação de animais. E vocês vão ver que os portugueses desenvolveram, além da agricultura, a pecuária e também a exploração de minério no nosso país. Como assim, Pro? Começaram também a exploração com ouro. Essa imagenzinha no mapa que vocês estão vendo aqui de amarelo significa os lugares onde os portugueses extraíam ouro aqui no Brasil. Então, depois que vocês fizerem toda a leitura do texto, agora nós vamos responder as páginas. No número 1, crianças, pinte as palavras que completam as frases corretamente. Aqui embaixo vocês têm algumas palavras que vocês só vão pintar aquelas que completam as frases com coerência. Depois, no número 2, por que os reis se associaram aos comerciantes com cada uma das partes, como cada uma das partes era beneficiada. Depois, no número 3, em 1534, na época em que a colonização começou, o rei Dom João III resolveu dividir a colônia portuguesa em lotes. Letra A. Em quantos lotes foi dividido o Brasil? Letra B. Como eram chamados esses lotes? Letra C. Para quem esses lotes foram doados? Letra D. Como ficaram conhecidos esses homens de confiança do rei? Letra E. Quantos eram os donatários e quantos lotes receberam? Número 4. Faça a relação entre as datas e os acontecimentos da história da colonização do Brasil. Vocês têm aí algumas datas, estão vendo? E aqui embaixo alguns acontecimentos que vocês vão associar os acontecimentos ao ano correto. No número 5, com relação ao açúcar, marque com X as afirmações corretas que estão logo abaixo. E esta, agora no 6, marque com X as alternativas corretas. Bem, crianças, aqui vocês têm a atividade de história. Boa atividade, mais tarde nos encontraremos.